Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica no seu Mac. Eu, professor Scopini, estou aqui, direto dos estúdios de São Paulo para todo o país. Hoje, quinta-feira, dia 22 de outubro, 7h02 da noite. Sejam todos bem-vindos, então, a mais um treinamento no seu Universo do Mecânico. Bom, aula de hoje, aula de número 42 de 2015. E estamos dando continuidade ao treinamento sobre o sistema de gerenciamento eletrônico do Peugeot 307 1.6 16 válvulas flex. Então vamos aqui ao título deste treinamento. Deixa eu dar um alô pro pessoal, né? Um alô aí pro Diomedes, Gilberto Braz, Magno Bertoldi, também nos acompanhando, Marco Celso Gutierrez, também aqui linkado ao vivo, muita gente entrando agora na aula, ó, só tá atrasado, hein, o sinal, ó, já bateu alguns minutinhos, hein, corre aí pra frente do computador, pra sala de aula, para iniciarmos aqui mais um treinamento. Aula de hoje, aula de número 9, atuador, parte 2. Então veremos, teremos mais uma aula sobre os comandados pela ECU, atuador, parte 2, no gerenciamento eletrônico Bosch ME 7.4.9. Então, veremos hoje mais comandados, mais componentes que recebem um sinal elétrico da unidade de controle eletrônico do motor para fazer alguma coisa. O atuador, está dizendo, ele atua, ele é comandado, ele recebe uma ordem para justamente atuar. É injeção, é ignição, é um canister, é um ventilador, é corpo eletrônico, partida frio, são todos atuadores, tá? Alguns o acionamento é direto, como injetor, como bobina. Alguns nós temos o que? O comando é indireto, como ar-condicionado, que passa por um módulozinho, como partida frio, como alguns comandos que precisam de um relé antes para fechar o contato. Bomba elétrica é um atuador? É. Mas o módulo comanda a bomba elétrica? Comanda, mas de forma indireta. Ou seja, vai acionar o relé e é o relé que vai mandar tensão da bateria direto para a bomba de combustível. Bom, vamos lá aos componentes que serão abordados nesta aula. Aula de número 9, atuador parte 2. Vamos falar sobre o controle do atuador de lenta, o controle do corpo eletrônico e o canister, o sistema de carvão ativado. Semana passada abordamos ignição e o sistema de partida frio. Então vimos na aula passada a bobina, o transformador de ignição, em formato de régua, desse Peugeot 307 e o sistema de injeção de gasolina na fase fria, quando temos aí baixa temperatura somado a alta porcentagem de álcool no tanque. Então, a aula de hoje, aula de número 9, vamos falar sobre o corpo eletrônico e sobre o sistema canister. Telinha de introdução. Vamos ver nesta aula os detalhes sobre o controle de borboleta. É a borboleta aceleradora. Quando falamos de atuador de lenta, o corpo eletrônico, faz o quê? É um controle direto em cima da borboleta aceleradora. Por quê? É por ali que passa o oxigênio, o ar, não só oxigênio, porque entra oxigênio, entra nitrogênio junto, outros, mas o que está entrando no motor é controlado pela borboleta. Aliás, eu sempre bato nessa tecla aqui no Mac, quem está acostumado a assistir às aulas sempre entende, algo que eu quero explicar sempre. A peça no carro, no motor do carro, que controla, que determina a rotação do motor, não é o pedal do acelerador, não é o sensor de rotação, não é o sensor de água. A peça mecânica que controla a rotação do motor não é comando de válvula, não é virabrequim, não é correia dentada. A peça mecânica que controla a rotação do motor é
a borboleta aceleradora. Podem ver. Pega uma borboleta travada aberta, dá partida do motor, o giro vai lá em cima. Pega uma borboleta, um corpo defeituoso, que a borboleta está fechada, ou o motor nem pega ou fica só em marcha lenta. Ou seja, a peça mecânica que determina a rotação do motor é a borboleta aceleradora. E aqui, quando falamos de corpo eletrônico, de controle da borboleta, estamos falando disso, ó. Ou seja, todos os controles de rotação do motor e o sistema canister do tanque. Agora, todos os controles de rotação, pode ser lenta, baixa, média, alta rotação. Pode ser um freio motor, né? Quando você pega aí uma grande ladeira e reduz a marcha. Tudo isso é para facilitar, tá? Agora, quando você está num freio motor, a borboleta não trava totalmente. Ela trava parcialmente. Fica um pouco de ar entrando, senão estoura os anéis. Tem que entrar o oxigênio, tá? Mesmo no freio motor. Na aceleração, ela abre progressivamente. Tudo isso para que tenhamos um funcionamento regular, um funcionamento correto do sistema eletrônico de controle do motor. Ok? Então vamos lá. 307 ao Peugeot 307. Boa aula a todos, boa participação nesse nosso treinamento. Telinha, o veículo, né? O Peugeot 307 e aqui a nossa diagramação. Está bem preenchida já, né? Está quase que totalmente ticada com asterisco, né? Os sinais de entrada, todos eles, né? Ó, interruptores, densidade, rotação e PMS, temperatura do motor, lambdas, detonação, pedal, velocidade e borboleta. A ECU no centro e os comandados, eletroinjetores, ar-condicionado, atuador de lenta. Opa, aula de hoje. Ignição, canister, também aula de hoje. Eletroventilador, bomba elétrica e o sistema de partida a frio. Então esses são aqui os principais componentes. Estamos quase acabando, né? Quase fechando aí a nossa diagramação de aula. Detalhes. Na aula de hoje, vamos falar sobre o TBI. O que é o TBI? É o conhecido corpo de borboleta eletrônico, que a ECU tem um controle como atuador. O corpo TBI é sensor e atuador, mas no controle do atuador, a ECU tem um controle total em cima do atuador, né? Total. Por quê? Ó, no TBI tem 2 sensores de borboleta. Nesse atuador, a ECU controla todas as rotações do motor. Por quê? Como falei, é através da borboleta que se controla, né, a rotação do motor. Mais ar entra, mais alto é o giro. Menos ar, mais baixo é o giro do motor, tá? E quando falamos de TBI, né, o que é o TBI? Tá? É corpo de borboleta. Tá? É o corpo de borboleta. É onde é possível abrir, movimentando a borboleta para a entrada do ar. Claro, aqui é um corpo eletrônico. Não tem acionamento via cabo. Nada disso. Tá? Só que é um corpo totalmente eletrônico. Aliás, até o próprio nome do sistema, né? ME. Esse ME vem de Motronic, que é uma injeção padrão Bosch, chamado Motronic sempre, as injeções Bosch, e o E é de Electronic, do corpo eletrônico. Então sempre com uma injeção Bosch é chamada de ME, e depois os números, né? O E é eletrônico, é sem cabo de acelerador, ok? Bom, partindo já para localização do corpo TBI, estão vendo aqui a setinha, junto do coletor de admissão, na parte de cima. O acesso não é tão complicado, né? Como é feito aí em alguns casos, alguns motores. Não. Nesse Peugeot, embora o motor 1.6, 16 válvulas, por ter 2 comandos, né? Ele é bem larguinho, tá? O espaço para se trabalhar nele é bem razoável, tá? Por quê? Pensem bem, esse mesmo cofre do motor cabe o motor 2.0. Entenderam isso?
Quando você tem um carro que normalmente é bem apertado, se usa um motor um pouco menor, tende a ter um espaço maior para se trabalhar, tá? Então, o cofre do motor é bem razoável para esse motor 1.6, 16 válvulas. Falar então da localização. Quando falamos sobre o atuador de lenta, estamos, na verdade, abordando um componente que controla toda a passagem de ar para o coletor. E assim, tem fácil acesso nesse modelo, pois está na parte superior, junto do coletor de admissão. Tá? E quando a gente fala sobre o atuador, fala sobre o que, na verdade? Sobre toda passagem de ar. Obviamente, ele vai ser ligado aonde? No coletor de admissão. E vai fazer a ligação do corpo com a carcaça do filtro de ar pela mangueira, pelo tubo de ligação. Então, depois que o ar passou pela borboleta, é coletor, válvula de admissão, câmara de combustão. O caminho é esse, tá? Sempre tem que estar atentos ao seguinte: o corpo de borboleta, ele está, tá, na ordem do motor, tá? Ele vem depois da saída do blow-by, que são os gases, os vapores do tanque de combustível. Opa, os vapores do cárter do motor, né? O blow-by é a recirculação dos gases do cárter. Não é canister, hein? Canister já falaremos sobre eles, né? É blow-by, é o respiro do óleo do motor. É a recirculação dos gases do cárter do motor. Eles são despejados acima, antes do corpo de borboleta. Por isso que suja de óleo. Por isso que a borboleta fica cheia de sujeira, fica carbonizada, cheia de óleo. Isso atrapalha o funcionamento, tá? Por isso. Eu tenho que estar o quê? Atentos à manutenção. Porque depois do corpo é coletor. O coletor já vai direto para o motor. Depois não tem tanto problema com sujeira, não. É mais antes realmente, tá? Como sempre mostro para vocês, a capa central, bem no console central do Peugeot, onde ligamos ele, o conector de diagnóstico, né? E onde nós temos o quê? A unidade de controle eletrônico do motor. E aqui, as ligações, né? Ó, temos as ligações do corpo de borboleta, o atuador com a ECU, pelos pinos. 1, CG4, ligado ao atuador. 2, CH4, atuador. Mas espera aí, no corpo de borboleta são 6 fios. Só tem 2 aí. Claro, o atuador, temos só 2 pinos. Os outros 4 são do quê? São referentes aos sensores de borboleta. É diferente, né? Por quê? Só 2 fios fazem todo o controle do atuador. O módulo ali, ó, alternando positivo e negativo, consegue fazer com que o motor acione as engrenagens e abre e feche a borboleta aceleradora, tá? Então são por essas ligações que nós temos aí, né, o controle desse cara aqui, ó. Olha o atuador aí, ó. Eis então aí o atuador, o corpo de borboleta eletrônico. E observe bem a borboleta, até acho que nessa imagem dá para identificar bem, com a peça na bancada, ou mesmo lá no motor com a chave desligada, não fica fechado, ele fica levemente aberto. Por quê? Porque ali teremos entrada de ar. Essa é a posição de emergência. Essa é a posição recovery. É a posição que temos o quê? A passagem de ar por ali. Então é uma forma de até mesmo, por questões de segurança, uma pane ou no pedal do acelerador ou no corpo eletrônico, temos o motor funcionando. Porque não tem como eletronicamente corrigir uma falha. Não dá. Eletronicamente, corrigimos o quê? Nada. Pifou a parte eletrônica, para. Não tem jeito. Então, aí se eu adoto um procedimento, mesmo você pisando no acelerador, não tem nenhuma resposta, a borboleta não mexe mais,
ela fica mecanicamente aberta. Esse é o segredinho para poder termos o quê? Uma segurança a mais na utilização do carro, numa emergência, etc. Tá? Então, mecanicamente ela fica aberta. Então, pessoal, quando der pane, pedal ou no corpo, você pisa no acelerador, o sistema não atua, não responde. Tá? Claro. Também, ao que? Não é porque deu um mau contato que esse defeito vai persistir. Pega um carro que deu uma pane assim, você desliga e liga o carro, ele tende a querer atuar de novo. Se a falha apresentar novamente, ele vai cortar novamente. Mas se for algo intermitente, ele vai ficar aí, né, hora sim, hora não, funcionando. Aí se eu identificou a falha, vai ficar registrado na memória, a luz de anomalia vai ficar acesa, vai aparecer escrito no painel anomalia no motor, é padrão, né, nesse veículo, tá? E a borboleta vai ficar levemente aberta apenas, tá? Falar então sobre ele, sobre o atuador. É o atuador comandado pela ECU que, quando energizado, faz um movimento circular para a abertura da borboleta, vencendo a pressão das molas internas. E assim se altera a abertura da borboleta e aumenta a rotação. Mas não é só aumentar a rotação, né? Aumenta, diminui. É um controle da rotação do motor. É efetuado um controle, né? Através da abertura da borboleta. Mas a ECU sabe da abertura não pelo atuador. Isso que é o curioso, né? Em sistemas que utilizam corpo eletrônico. Ela sabe a posição do atuador, não é pelo atuador. É pelo sensor de borboleta, pelos sensores de borboleta, né? É aí que ela identifica a posição da borboleta, tá? Claro, para subir o giro do motor, etc., também é um controle muito rápido, muito preciso, em cima do sensor de rotação do motor. Claro, né? É ali que se controla todo, né, o giro do motor, a RPM do motor. Vamos lá, a tela então, falar sobre esse funcionamento. Eis aí, ó, uma foto lateral do corpo de borboleta eletrônico. Então, obviamente, não tem cabo de acelerador. Ele já é sensor e atuador simultaneamente, tá? E, de vez em quando, apresenta, sim, problemas, apresenta falhas, sendo necessário a sua troca. Não tem reparo. Não dá para trocar engrenagem, só o sensor, só a borboleta, só o atuador. Não tem reparo. É peça completa. Ah, mas tem um amigo que está arrumando, solda. Bom, tudo pode ter algum conserto, pode dar certo em alguns casos, errado em muitos. Pode ter, respeito. Mas, tecnicamente falando, né, o risco é alto de você querer arrumar uma peça e ela não ficar boa. E o pior, vai ficar na rua, né? E um cliente com um carro recém-consertado fica parado na rua, o estresse é grande mesmo. Então, devemos tomar muito cuidado ou deixar a coisa muito clara para o dono do carro. Tá? Quando o cliente bate o pé e quer usar uma peça recondicionada ou até mesmo usada, né? Até respeito. Mas que ele compre a peça, ele forneça a peça e ponto final. Né? Eu cobro a instalação. Se quebrar de novo, cobro de novo. É diferente. Tá? Só para entender que podemos até aceitar o fornecimento de peças, né? Vai da cultura e vai da forma de trabalho de cada oficina, tá? Mas se é uma peça recondicionada, uma peça usada, deixa o cliente comprar. Se der problema, ele que se vire para trocar, o estresse vai ser dele, ele vai ter a ciência que ele pagou mais barato, ou seja, a ciência que ele comprou algo a um preço bem abaixo do mercado, que isso corre-se riscos. Agora, quando você compra uma peça
bem abaixo do preço de mercado e você instala, mesmo que você não esteja ganhando nada, você está comprando a briga para você. E aí, isso não é legal, isso não é interessante, não funciona desse jeito, tá? Falar então sobre o funcionamento. Através de um motor de corrente contínua, temos a movimentação de um conjunto de engrenagens redutoras de movimento, que a ECU sempre controla pelo sinal dos sensores de posição de borboleta. Então, o que? O motor gira muito rápido, tem engrenagem bem pequenininha já de propósito, vai movimentar conjunto de engrenagens maiores e redutoras de movimento para ter um controle mais preciso ali, né, dos praticamente 90 graus, um pouquinho mais de 90 graus, né, que a borboleta abre e fecha, né? A borboleta trabalha na faixa de 100 graus mais ou menos, né? Se parar para pensar que 90 graus é esse movimento, né? O 100 graus é o que? Ele fecha um pouquinho e depois abre reto. Fecha um pouquinho e abre reto, tá? Então trabalha mais ou menos em 100 graus aproximadamente. Bom, pessoal, falando de graus, né? Não é grau temperatura, né? Não são graus Celsius. São 100 graus angulares realmente, tá? Fica bem claro aí a questão de graus. Testes. Tem alguns testes que podemos fazer no acelerador eletrônico. Olha o nome, ó, na tela aí do Captor V3, ó. Acelerador eletrônico. Primeiro, podemos confundir. Estou falando de acelerador eletrônico e não pedal do acelerador. Pedal do acelerador é um sensor. Acelerador eletrônico, está falando que é ali na tela do scanner, ó, atuando. Ou seja, é o atuador. Então, primeiro, deixa bem claro e entendido. Sensor de pedal do acelerador é sinal de entrada. Aqui ele está atuando, ele está comandando o acelerador eletrônico, que é o corpo de borboleta. Tá? É um teste que você faz no scanner. Entre em atuadores e aí você vai comandar só o corpo de borboleta. Ah, são os sensores do corpo? Não. O atuador do corpo. Os dois fiozinhos do atuador do corpo de borboleta, tá? Falar sobre esse teste então agora para vocês. Ao ser ligado à ignição, já temos um autoteste. Mas também é possível ver seu funcionamento através da função teste do equipamento diagnóstico, né? Atuadores. E assim há o acionamento do atuador pelo comando do scanner. Então é possível sim você fazer o teste via scanner e ver a borboleta funcionar. Ah, mas quando liga a chave, a borboleta também tende a funcionar. É verdade. Quando você liga a ignição, a borboleta tende a fazer o fechamento total. Lembre, ela fica levemente aberta. Ela fecha totalmente, depois tende a abrir e fechar. Ou seja, é um autoteste, né? É um autoposicionamento do próprio corpo eletrônico. Quem faz isso? A ECU. É um programa de reconhecimento da posição da borboleta aceleradora que a ECU tem para correções, que a ECU tem para acertar justamente. Por quê? O corpo eletrônico ele vai sujando, não tem jeito. Como falei, o retorno, né, a recirculação dos gases do cárter, né, quando chegam na mangueira de admissão, antes do corpo, né, antes do coletor, vai vapor do cárter? Vai. O que temos nesse vapor do cárter? Por que tem que ter essa recirculação, esse chamado blow-by do cárter do motor, pessoal? O que é essa recirculação? Os vapores do cárter do motor, né, tem o quê? Vapor de óleo, obviamente. Que mais? Será que é só vapor de óleo? Não tem ali muito vapor de combustível? Muito. Por quê? Quando o pistão comprime a mistura ar e combustível, não está ali a mistura de ar e combustível juntos? Os anéis de pistões, né, os anéis de segmento, são fechados ou levemente abertos? Levemente abertos. Concorde comigo que é bem pouco, mas quando comprime, escapa um pouco da compressão para o cárter do motor, isso é óbvio.
claro, né, o motor quanto mais desgastado, né, mais entre pontas teremos anéis, mais vapores vão para o cárter. Mas o motor novo também já vai. É pequeno, pequena quantidade, mas já temos vapores no tanque, né, vapores no cárter do motor. Esse vapor do combustível vai se misturar com o vapor do óleo e ali vai começar a formar uma pressão. Por isso tem que ter a saída dos vapores e para não jogar para o meio ambiente, esses vapores entram na admissão para serem queimados junto com a mistura ar e combustível e praticamente não poluir. Por isso que tem um blow-by, o famoso respiro do óleo do motor, tá? Então, quando esses vapores sobem e vão para o mangote, para a mangueira de admissão e bate na borboleta, suja a borboleta. Porque além de vapores do combustível, também vai vapor do óleo. Isso vai carbonizando a borboleta, junta o carbono da gasolina, né? Junta um pouco de resina do próprio álcool, junta os aldeídos, junta o vapor do óleo e vai impregnando a borboleta aceleradora. Por isso que o módulo tem que fazer esse comando dele para ajustar a posição inicial de trabalho. Por isso que nós limpamos uma borboleta aceleradora e damos partida, né, o carro não fica mais acelerado. Por quê? Eu tirei a sujeira. Teoricamente entra mais oxigênio. O motor fica mais acelerado. Mas não, quando você ligou a chave, o módulo já faz o autoteste. Ele já se posiciona e corrige. Essa é a finalidade, tá? Também tem aqui uma função de testes no corpo, tá? Dá para fazer o teste no corpo. Dá, como falei, ó, no scanner, ó. Escolha a opção, atuadores, acelerador eletrônico, né? Fazer ele atuar. Vamos ver aqui então a teoria dessa parte. Uma vez dado o comando no scanner, teremos o acionamento do corpo de borboleta. E assim, o corpo é aberto e fechado várias vezes. E depois volta para a posição de segurança, onde há uma pequena abertura na borboleta. Então, no teste de scanner, o módulo comanda o quê? Várias vezes abrindo e fechando a borboleta aceleradora. Para quê? Para testar. Para testar. Aqui não é o autoteste do módulo para posicionar. É um teste visível. Você vai enxergar a borboleta sendo atuada para lá e para cá, sendo comandada. Nesse caso, era comandada pelo scanner. Também dá para fazer um pequeno teste. Importante. Sim, importante no corpo eletrônico. Podemos fazer as seguintes medições na bobina do atuador da borboleta, que é o corpo eletrônico. Tem medida? Tem. Quais os pinos do corpo eletrônico? Vocês já viram? Pino 1 e 2, né? O 3, 4, 5 e 6 do sensor de borboleta. 1 e 2. Ou, lá na ECU, CG4 e CH4. Deveremos ter quanto? 2,5 ohms de resistência elétrica. É um valor bem baixinho que nós podemos medir ou diretamente no corpo de borboleta ou lá na unidade de injeção, já testando o corpo e o chicote, né, o que é importante, tá? Aliás, quando nós conseguimos testar o chicote lá no módulo, o atuador lá no módulo, é o perfeito, porque eu testo o chicote, as emendas, o conector e o atuador, tá ok? Vamos aqui ao conector padrão, né? Vocês sempre identificarem, né? Que são letras, né? E um número para saber qual é o conector, qual é a fileira e qual é a linha. Painel do 307 e, claro, vamos a mais uma dica aqui no seu Mac. O sistema sempre faz a aprendizagem inicial ao ser ligado à ignição. E assim, sempre temos um movimento de abertura e fechamento do corpo de borboleta em poucos segundos. E assim, é feita a adaptação da posição inicial desse importante atuador. Belezinha? Muito bem, caros alunos do MEC,
Vamos ao intervalo de aula, ao espaço do nosso patrocinador, e volto na sequência para falar para vocês sobre canister, aqui no seu UMEC.